Fala, seus 65% de posse de bola! Galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papas Tiver Bicolor. Eu me chamo Jackson Santana e esse canal foi feito exclusivamente para falar do Paysandu. Mas antes de qualquer coisa, queria dizer, deixa o teu like é muito importante para que esse vídeo, esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. Estamos chegando a 1000 seguidores, obrigado, muito obrigado mesmo. Falta pouquinho, 20 ou 25. Terminando esse vídeo aí, faltam uns 20 pessoas para mim chegar em 1000 seguidores. Muito obrigado mesmo. Galera, aí segunda-feira, após o clássico, teve gente que nem trabalhar foi, né? Porque clássico é isso, clássico envolve muita coisa, e teve gente que com certeza, com medo da encarnação, acabou nem indo trabalhar, porque deve ter feito alguma aposta, deve ter falado algumas besteiras, né? Porque a gente sabe que essa equipe do outro lado lá fala muita besteira, se empolga demais, e a gente com o pezinho no chão foi lá e mostrou quem é o melhor. Alguns números dos jogos, inclusive o rival aí fez grandes, vamos dizer assim, falou muita coisa em relação a esses números. O rival que teve 65% de bola, nós tivemos apenas 35%. No entanto, esses 65% de bola não foi nada em relação à agressividade, à imposição de jogo. Foi aquele de futebolzinho de toca para um lado, toca para o outro. Até porque pela imposição técnica que o Paysandu colocou, o esquema tático que foi ali de um time de transição, uma transição reativa, o Paysandu teve muita obediência técnica e tática, através de muito planejamento. A execução do time foi boa, e a gente teve, de modo geral, embora a gente tivesse a gente equilibrou o primeiro tempo, o segundo tempo ele foi mais de muita objetividade, porque o que vale no futebol hoje é a objetividade. Foi dessa forma que o próprio Botafogo desbancou lá o grande PSG. Claro que não é a mesma coisa, mas para a gente que é torcedor, serve como exemplo. A gente falava que o Paysandu poderia surpreender. Então, outra coisa, vamos colocar alguns números aqui para a gente pontuar. Olha, em relação a grandes chances, o Paysandu teve uma, o adversário não teve nenhuma. Por exemplo, finalizações, o Paysandu teve 20 finalizações, o adversário teve 16. Olha aí, 65% de bola. Escanteio, tivemos 9, o adversário teve 7. Desarme, tivemos 17. Nós desarmamos mais porque é aquela questão, né? Quem tem mais fome, quem tem mais sede vai brigar por isso. Então nós fomos um time brigador, um time que disputou cada detalhe do campo e não deixamos o rival implementar o jogo deles. A gente teve o Paysandu que começou o jogo com um esquema muito parecido do que já se tinha, né? do que havia começado no jogo anterior ao clássico, que foi com Gabriel Mesquita, Thalisson, Novilho, Luan Freitas, que jogou de lateral, o Heverson na lateral esquerda, e aqui o meio foi Vilela, Vargas e Rossi. O Rossi jogando como esse meia de transição, o meia que a gente até então sente muita falta. Aí os pontas foram Garcês na esquerda e o Marlon na direita. De atacante foi o Benítez, que logo depois entrou o Diogo Oliveira. E uma coisa assim, muito interessante, o Paysandu, que dos jogadores que chegaram, eu havia dito que iria mudar de 50% a 60%. E acreditem, na conta tivemos 7 jogadores dos que chegaram que terminaram os jogos. Olha só, o primeiro foi o Garcês, que começou o jogo. O segundo foi o Diogo Oliveira, que entrou no lugar do Benítez. Logo no primeiro tempo, o Benítez acabou se machucando. Depois veio o Ronaldo Henrique no segundo tempo, que entrou no lugar do Vargas. Depois veio o Wendel, que entrou no lugar do Rossi. O Vini Farias, que entrou no lugar do Marlon. E o Anderson Leite no lugar do Diogo Oliveira. E a gente teve o Heverson também, né, que já estava jogando. E o que acontece? Foram 7 jogadores. Desses 7 jogadores que começaram entrando, e a gente tinha muito o adversário que dizia que o time não se conhecia, né? Que a gente podia ter dificuldades em relação ao entrosamento.
Era esse a grande questão também da imprensa em falar que o time dela era todo novo, e o técnico Claudinei Oliveira se mostrou um grande técnico, capaz mesmo de conseguir, entrou na mente dos jogadores. A gente não sabe ainda, vai sair os vídeos dos bastidores, mas o Paysandu foi um time muito, mas muito aguerrido, principalmente com obediência tática. Ele conseguiu arrancar desses jogadores qualidade, força física e muita garra. Teve mais situações, por exemplo, o Vilela, que jogou muita bola. É impressionante como o Vilela e o Vargas, em clássico, jogam muita bola. O Vargas, que eu já havia criticado algumas vezes, o Vargas, porque conduz muito a bola demais, é ganancioso. Mas nesse clássico, ele jogou na função que é a originalidade dele mesmo, que é de volante, segundo volante. Ele vinha jogando sempre, últimos jogos pelo Paysandu, ele vinha sendo o meia armador, que não é a dele, ele não vai conseguir fazer isso. E aí o Claudinei colocou o Rossi como meia, jogou o Marlon para a direita no lugar do Rossi e colocou o Garcês na ponta. Eu acredito que isso também acabou quebrando a linha do adversário, porque eles não esperavam que houvesse essa troca, somente do Marlon e do Rossi. E aí, como já haviam treinado, isso acabou quebrando muito eles. Jogadores como o Gabriel Mesquita também, gostei muito no gol. É um jogador que tem se mostrado muita segurança, sai bem na bola. É um jogador que orienta bem também, é um goleiro que sabe orientar os atletas, cobra, monta bem a barreira e tem saída de bola. Outro jogador foi o Thalisson, que um menino de 19 anos, que mostrou muita personalidade. Em um clássico, onde estávamos na lanterna, e também dava os parabéns ao próprio Claudinei, que teve a coragem de colocá-lo. A gente sabe que a gente não teve opção, mas o Thiago Heleno, ele estava no banco de reserva. Ele não entrou porque ele não estava 100%. Mas a gente sabe que em outras circunstâncias, se fosse outro técnico, iria querer colocá-lo. E ainda bem que não colocou, porque o Thalisson jogou muita bola mesmo. E parabéns a toda a equipe. Agora a gente que não saiu da zona de rebaixamento, não saímos da zona de rebaixamento, o Paysandu continua na zona de rebaixamento. Até com a vitória ontem do Amazonas, a gente caiu mais uma posição, mas uma coisa muito importante, saímos muito mais fortalecidos. Um time que se mostrou ter qualidade técnica. Esse time vai sim emplacar. Acredito muito na próxima vitória. E a nossa briga, galera, se a gente conseguir a próxima vitória, a gente não tem que se preocupar com o Atlético, com o Amazonas. Lembrando que do 15º, eu estava olhando do 15º até o 19º, tá tudo embolado, tá tudo muito próximo. 14, 15, 16 e 17. E esses times eles não vão muito longe. Então, se a gente continuar ganhando e somando pontos, um ponto que seja, ganhar na segunda e no próximo jogo somar pontos, a gente vai, com certeza, respirar ares melhores e já pensando mais lá na frente numa melhor posição. Tudo é questão de jogo a jogo. E logo mais vai abrir as vendas já para o ingresso, que vai se esgotar com certeza. Lembrando que o Paysandu não treinou ontem e não treinou hoje, porque deu folga para a equipe, já que o próximo jogo do Paysandu é só na segunda-feira contra o Ferroviário. Curuzu com certeza lotada. Alguém tem dúvida? Não deixe de comprar o seu ingresso. Bom, galera, foram essas as informações que eu trouxe para vocês. Um grande abraço, não deixe de deixar o teu like e vamos para cima, papão. Obrigado, me ajude a chegar a 1000 seguidores. Valeu!